Oi, oi! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa nossa tribo, essa nossa comunidade de pessoas que estão aqui unidos em prol de um mesmo objetivo, que é trazer valorização e visibilidade para a nossa área de RH através dos nossos resultados individuais. E, para você que ainda não me conhece, meu nome é Elissandra da Mata, sou psicóloga por formação, sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano Empresarial, que é uma empresa de consultoria na área de gestão de pessoas, que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil. E também sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a relação entre RH interno e RH externo. Relação que eu digo é o relacionamento mesmo desses dois profissionais, como deve ser isso, né, em um momento aí de trabalho. Hoje, especificamente, eu quis trazer esse assunto sobre relação entre o RH interno e o RH externo. Primeiro, porque muitas das vezes a gente encara esses dois profissionais, principalmente quem está atuando, meio que como sendo rivais. No seguinte sentido, se você é um RH interno e de repente a empresa contrata uma consultoria, existe já aquele momento de... Sabe, por que contratou uma consultoria? Não podia ser eu? Eu tô aqui e ao mesmo tempo, às vezes, dá ali uma dificuldade do trabalho ser feito em conjunto. E por que eu tô falando isso aqui para vocês? Porque nós temos que entender que, apesar de todas as coisas, se nós formos uma classe unida, se nós entendermos quais são os respectivos papéis de cada um nesse processo, porque sim, cada um tem o seu papel nesse processo, um não está ali para tomar o lugar do outro, cada um tem o seu ponto a agregar, a gente vai falar sobre isso hoje. Se a gente entende isso, a gente tende a trazer muito mais resultados, não só para a empresa, como também para nós como profissionais de RH. Porque se eu entendo o meu papel no processo e eu faço o meu papel muito bem desempenhado, eu tenho ali uma grande chance de mostrar que eu tenho maturidade nessa jornada aí com essa parceria. E além disso, os dois profissionais ali, eles estão com o mesmo objetivo, que é trazer resultado para aquela empresa, que é trazer visibilidade para a nossa área, que é abrir a cabeça dessa empresa de alguma forma em algum momento. Então, eu quis trazer isso para a gente entender que, primeiro, nós temos que atuar como parceria. E eu dei esse exemplo aqui, tá? Mas eu posso citar tantos outros exemplos que eu vejo de desunião na nossa área, e é por isso que eu uso aqui muito a hashtag RH Unido, falo muito sobre estarmos unidos em prol de um mesmo objetivo, porque eu vejo, por exemplo, às vezes, um profissional de RH precisando fazer uma pesquisa salarial para atualizar seu plano de cargos e salários e receber portas fechadas dos outros colegas de RH no momento de fazer essa pesquisa, os outros colegas não quererem participar. Eu vejo profissionais ligando para poder pedir uma determinada ajuda, fazer uma pesquisa, fazer uma determinada pergunta sobre um candidato ou alguma coisa assim. E, de novo, falta de interesse em ajudar o outro colega que está precisando. Nesse caso, é muito importante a gente ter essa consciência para que nós sejamos uma classe unida. Como que a gente quer, entre aspas, né? Como que a gente quer lutar por uma área inteira ser reconhecida? Como é que a gente quer lutar para que as empresas, os gestores, os CEOs valorizem o que a gente faz, reconheçam a qualidade e a importância do que a gente faz, se nós não estamos unidos nisso? Se nós não estamos nos ajudando nisso, se nós não estamos contribuindo uns com os outros nesse processo. Então, eu acho que cabe aqui a reflexão para a gente começar, tá? E aí, eu vou contar uma história para vocês de uma vez que eu trabalhava dentro de uma empresa, eu era RH interno nesse momento. E aí, eu estava lá trabalhando, enfim, das minhas demandas, e a empresa em um determinado momento contratou uma consultoria para poder executar um determinado serviço ali dentro. Esse serviço era um programa de treinamento de liderança e também era um momento de planejamento das ações de RH do ano. Então essa consultoria ela entrou para isso, tá?
Então, naquele momento, eu ainda era uma profissional que estava começando, eu ainda não tinha segurança, né? Eu tinha já algum tempo de atuação, mas muito ali na replicação, né? No profissional replicadora mesmo. Então, naquele momento, quando aquela consultoria entrou, ela já entrou com algumas ideias de alguns projetos, já começou implantando algumas coisas, e teve uma coisa especificamente que eu pensei, nossa, isso aí não vai dar certo. E por que eu pensei isso na época? É porque eu era muito boa? Não, é porque eu conhecia a empresa, né? Eu estava lá já há algum tempo, eu estava lá já tinha aí mais de ano, eu estava atuando ali com as pessoas no dia a dia, eu entendia a cultura, eu entendia os processos, eu estava lá dentro. Então eu olhei para uma determinada ação que estava sendo proposta e eu pensei, isso não vai dar certo. Não é a forma que eles vão absorver isso, não vai ser bem aceito por conta disso. Não é a forma correta de abordar isso aqui dentro, por conta da cultura. E aí eu pensei isso, mas muito por conta da insegurança mesmo da época, eu não posicionei isso. Eu pensei, a consultoria ela vai, enfim, ser muito melhor para pensar nessas coisas do que eu, vou ficar na minha, não vou me intrometer. Fazia só o que a consultoria pedia, porque sim, naquele momento eu estava ajudando, né? Então a consultoria pedia para eu fazer alguma coisa ali, que era do projeto, eu fazia, mas sem nenhum tipo de contribuição além disso. O que aconteceu? Acabou acontecendo de fato, aquilo que eu tinha previsto ali naquele momento que poderia não ser algo que fosse bem aceito, acabou não sendo mesmo. Não teve aderência ao projeto. E naquele momento eu resolvi me posicionar, dizer por que eu achava que não tinha tido aderência, expliquei alguns pontos importantes da cultura. E depois desse episódio, me deu, sabe, um clique. Na verdade, me deu 2 cliques, tá? O que foram esses 2 cliques que eu pensei? Eu pensei o seguinte: quando nós estamos como RH interno, tá? Quando como RH interno, nós deixamos de ser profissionais replicadores e nós passamos a ser profissionais experts, profissionais especialistas, profissionais estratégicos, só vai acontecer de uma consultoria entrar em casos realmente necessários, em casos de trazer uma visão de fora, em casos de trazer um reforço ali para algum projeto específico, vai ser necessário essa vinda. Naquele momento eu entendi que se eu tivesse assumido desde o início uma posição de RH estratégico, não tinha sido necessário aquela consultoria naquele momento, porque tudo que foi executado naquele momento eram coisas que eu já poderia e deveria estar executando lá dentro. Então eu percebi que houve ali uma falha minha que acabou abrindo uma brecha de a empresa ter que buscar isso fora. Então esse foi o primeiro clique que me deu. A consultoria é importante em vários momentos, mas quando a empresa ela está completa, digamos assim, com um RH estratégico dentro, a consultoria ela vem como complemento e não como fazer algo que o RH não está fazendo. Então, a gente teria com certeza trabalhado mais em sinergia. Não aconteceu porque o que a consultoria estava vindo fazer, eu não tinha segurança para fazer. Eu estava muito ali na minha, sabe, no meu mundinho replicador naquele momento. E essa situação me deu esse clique. Eu pensei, poxa, eu preciso atuar aqui dentro diferente, né? Não só aqui dentro, mas eu preciso me tornar uma profissional diferente. O segundo clique que me deu foi o seguinte: numa relação entre RH interno e RH externo, a gente fez alguma coisa errada nesse processo. Por quê? Porque eu entendi que cada um tem o seu ponto benéfico ali. Cada um tem seu ponto forte e que juntando os 2 pontos fortes, a chance de eu ter um projeto ou uma situação que tem resultados é muito maior. O que eu entendi naquele momento? Talvez a consultoria realmente tivesse mais capacidade técnica, ou mais olhar prático, ou mais olhar estratégico do que eu naquele momento. Então ela estava agregando nesse sentido. Mas eu tinha mais olhar de cultura, eu tinha mais conhecimento dos processos, eu tinha mais acesso às pessoas do que a consultoria.
Então, nesse caso, se a gente tivesse trabalhado juntas, se nesse momento que eu tivesse pensado naquilo, eu tivesse falado, e se em algum momento a consultoria até tivesse me perguntado qual que era a minha opinião, já que eu estava lá dentro, talvez isso não tivesse chegado ao ponto que chegou, de ter um projeto frustrado e ter que começar tudo de novo. Perdido tempo, expectativa das pessoas, dinheiro da empresa, tempo da consultoria. Então, eu percebi duas coisas aí, então. Primeiro, o RH interno, ele tem que ser completo, a consultoria tem que ser completa. Essa parceria tem que ser para se complementar e não um tentar fazer ou ocupar gaps do outro, porque aí não vai, né, funcionar bem. Já mostra que você está passando por isso, já mostra que você não está sendo esse profissional expert, que você não está sendo esse profissional que de fato gera resultados. Inclusive, acabei de lembrar aqui de um depoimento de uma aluna. Antes dela fazer o curso, a empresa sempre que tinha um processo seletivo, ela fazia a seleção e aí o candidato ou os candidatos que ela selecionasse, a empresa meio que obrigava, era um processo tipo que sempre acontecia, desses candidatos passarem por uma consultoria externa, para a consultoria validar se realmente essa pessoa estava no perfil. Ou seja, a empresa não estava assim confiando tanto no trabalho desse RH interno, né, gente? Porque se tivesse confiando, não tinha esse processo de, poxa, passar para uma outra pessoa de fora da empresa, constatar se o RH interno tinha feito um bom trabalho no processo seletivo ou não. E isso acontecia, já era algo que acontecia. E aí ela diz que depois que ela chegou da empresa mostrando que ela ia, o que ela ia implantar no processo seletivo dela, o que ela ia melhorar, ou seja, ela implantou o recrutamento e seleção por competências, que é o que ela aprendeu dentro do curso. Ela implantou o recrutamento e seleção por competências, começou a fazer o processo certinho, criou o procedimento, criou as planilhas de controle de vagas, o parecer bem, né, estruturado, a fase de testes. Depois que ela começou a fazer assim, a empresa fez o quê? A empresa excluiu essa etapa de consultoria, rescindiu essa parte com a consultoria e falou, não precisamos mais de você, agora nós temos isso funcionando muito bem. A empresa passou a confiar no que ela estava fazendo de olhos fechados. Por quê? Porque, de novo, ela não estava exercendo aqui a função dela de forma completa. Então, a empresa achava que tinha uma necessidade de alguém vir e ocupar esse espaço, esse gap. Quando ela preencheu esse gap, ou seja, quando ela mostrou que, peraí, eu vou mostrar que eu realmente sou uma profissional estratégica, eu vou fazer isso aqui acontecer de forma estruturada, eu vou te mostrar que existe uma forma muito legal de fazer que eu vou estar fazendo a partir de agora, eu vou te apresentar esse projeto aqui, se você aprovar, é assim que a gente vai conduzir. Quando ela fez isso, a empresa entendeu que não existia mais gap aqui. Então, quando a consultoria vier agora, ela vai vir com outro propósito. Ela vai vir com um propósito de agregar, um propósito de trabalho em equipe, um propósito de uma visão extra, de um olhar de fora, mas não como um preenchimento de gap. Então, eu me lembrei desse depoimento que ela, inclusive, colocou lá no grupo de alunos, que estava super feliz e tudo mais, estava muito contente e que se sentindo valorizada, porque antes ela se sentia desvalorizada, né? Tendo alguém ali meio que validando o que ela estava fazendo, né? Então, além disso, né? Tem essa segunda questão, que é o que eu falei pra vocês. Quando a gente entende o papel de cada um nesse processo, fica mais fácil da gente até abrir mão de algumas coisas. O que as empresas estão buscando? Independentemente se for um RH interno ou independentemente se for um RH externo, uma consultoria, a empresa ela quer pessoas que tenham visão sistêmica. O que é isso, Elis? Um profissional que seja generalista. O que é um profissional generalista? É aquele profissional que consegue ter um olhar geral do que é o RH. Ele consegue entender tudo que engloba a gestão das pessoas, aonde que uma coisa está conectada à outra, qual subsistema alimenta o outro em qual momento, como que isso funciona na prática, da onde vem o problema, aonde está a solução, qual é o diagnóstico disso,
Quais são as coisas que eu vou medir em cima disso? Então, isso é um olhar sistêmico, isso é ser um profissional generalista. Eu entro na empresa e eu sei entender onde estão os problemas e quais os projetos que eu tenho que fazer para sanar aqueles problemas e quais os projetos que estão ligados entre si em algum momento. Nesse caso, tá? Independentemente de qual for, RH interno ou externo, as empresas buscam esse tipo de profissional. Por quê? Porque se eu estou ali atendendo uma necessidade da empresa, mesmo que seja no momento uma necessidade específica, eu preciso ter essa visão sistêmica para poder atuar em coisas que forem surgindo. Então, eu estou colocando esse projeto específico, mas ali eu encontro um empecilho, eu encontro uma equipe que está assim assado, eu encontro que talvez está acontecendo ali um probleminha de clima que não está deixando isso aqui ir para frente. Eu começo a entender as nuances do que eu estou fazendo e a direcionar melhor o que eu estou fazendo para atingir melhores resultados. Se eu tenho só uma visão assim, eu vou indo ali até o fim daquele jeito e no final eu nem sei se aquilo deu resultado ou não. Eu só insisti em algo que eu não estava conseguindo ampliar a minha visão e enxergar tudo que estava em volta disso. Então, seja qual for o seu posto, a sua realidade de RH interno ou de RH externo, busque se tornar esse profissional que é capaz de assumir diversas responsabilidades, ter uma visão estratégica, ter mesmo essa capacidade de ajudar a empresa em todas as frentes, ok? Vamos então entender quais são as diferenças fundamentais e qual que é o papel de um RH interno e qual que é o papel de um consultor externo. Primeiro, vamos falar aqui de um consultor externo. O benefício de um consultor externo é você ter um olhar que é imparcial. Quando você está dentro da empresa, você não é imparcial, você está ali contaminado já de opiniões sobre as coisas, de visão que você tem sobre as coisas, de vícios que você já tem ali dentro. Então, o profissional que vem de fora, ele vem com uma visão limpa, ele vem com uma visão imparcial, ele não tem partidos, ele não tem opiniões, ele vai avaliar aquela situação com o olhar de fora, com o olhar neutro, e isso é bom. Muitas das vezes, né, a gente chega nesse impasse de alguma coisa que a gente precisa de alguém de fora para nos trazer uma visão limpa do que está acontecendo. E esse é um dos grandes benefícios de se contratar uma consultoria externa. Outro benefício de ter uma consultoria externa é que você tem maiores chances de opiniões serem ouvidas. A consultoria, ela tem capacidade de correr mais riscos dando opiniões. Porque quando você é um RH interno, você tem vínculo empregatício com a empresa, muitas das vezes você pensa 2, 3, 4 vezes antes de dar a sua opinião em cima de alguma coisa que você sabe que pode gerar um determinado conflito, uma determinada situação que, sabe, às vezes criticar algum líder ou dar um feedback um pouco mais de alguma coisa que está acontecendo ali dentro, ou dar até um feedback para o próprio CEO, que ele tem que melhorar alguma coisa. Muitas das vezes a gente se depara com essas situações quando nós somos RHs internos, que a gente sente que tem pouca abertura para dar esse tipo de opinião, esse tipo de visão livremente. Enquanto que alguém de fora pode correr mais riscos nesse sentido. Ela pode chegar e encontrar maior abertura e maior possibilidade dela dar uma opinião sincera, dela falar abertamente, dela se posicionar dessa pessoa, tá? Não tô falando dela feminino, dessa pessoa. Então, tem essa vantagem. Quando você tá percebendo que tem alguma coisa ali que, sabe, você não tá conseguindo mudar porque o fato de você ser um RH interno tá dificultando a sua inserção para resolver aquilo, trazer alguém de fora pode ajudar bastante nisso. Até porque, normalmente, nós estamos muito mais propensos a escutar pessoas de fora do que a escutar gente da família, não é assim? Quando alguém da família te dá uma opinião que, por exemplo, você não tá se vestindo adequadamente, você, para com isso, eu gosto de me vestir assim. Você tende a não dar tanto ouvido. Enquanto quando vem alguém de fora, alguém ali que você não tá tão no seu círculo, te fala a mesma coisa, você tende né? Aquilo impacta mais. Então também tem isso. As próprias pessoas envolvidas dentro da empresa tendem a dar mais ouvidos a alguém que está de fora. Então também
abre aí possibilidade de gerar algumas mudanças mais complexas. Então tem esse benefício também, se você estiver encontrando esse tipo de dificuldade. Lembrando que você só pode dizer que existe uma dificuldade se você de fato está fazendo tudo o que você devia estar fazendo. Se você realmente garante que você está sendo o RH mais estratégico possível que você poderia estar sendo, que você está tendo o melhor nível de comunicação que você poderia estar tendo dentro dessa empresa com essas pessoas, que você está executando o melhor que você poderia estar fazendo. Aí sim, aí existe ainda uma problemática, eu trago alguém de fora. Se eu estou trazendo alguém de fora para resolver um problema que eu poderia ter resolvido, que eu teria capacidade de ter resolvido, então aí isso aqui já não se torna uma oportunidade, se torna ruim para essa pessoa aqui. Então, de novo, a relação tem que ser ganha-ganha. Se você tá dando oportunidade a outra pessoa vir de fora fazendo o que você deveria estar fazendo, que você teria possibilidade de estar fazendo, se tivesse, né, ali com um RH totalmente estratégico, significa que você tá perdendo espaço. Agora, se você tá fazendo sim tudo que você poderia estar fazendo como RH estratégico, e eu trago alguém para ter essa visão de fora e essa abertura, aí sim eu tô trabalhando em conjunto. Aí eu tenho uma relação ganha-ganha. Aí isso aqui se torna uma parceria de sucesso para as duas pessoas envolvidas, ou enfim, as várias pessoas envolvidas. Além disso, essa pessoa aqui de fora tá livre de vícios, né? Vícios internos ali da empresa. Sabe aqueles jeitinhos ali, vícios que acabam acontecendo de você fazer parte muito daquela empresa, essa pessoa tá livre disso. Então ela vai provavelmente dar, de novo, uma visão mais integrada. Além disso, ela não vai pegar atalhos organizacionais, porque ela não conhece os procedimentos. Então, ela vai fazer tudo passo a passo como tem que ser. Quais são as desvantagens dessa pessoa aqui? Ela tem menor acesso às pessoas da empresa. Ela não conhece essas pessoas, ela não tem intimidade com esses colaboradores, os colaboradores não têm intimidade com ela para poder chegar e falar ou dar uma opinião. Se ela precisa sensibilizar as pessoas para algum projeto, alguma coisa, vai ser mais difícil, porque ela não tem contato com essas pessoas no dia a dia. Então é uma desvantagem, é uma pessoa estranha que, se precisa em algum momento ter mais contato com os colaboradores ali, em alguma etapa do projeto, vai ter mais essa dificuldade de se integrar mesmo com os colaboradores. Além disso, tem menor conhecimento dos procedimentos e processos organizacionais. Por quê? Porque se eu não tenho conhecimento dos processos, procedimentos, eu posso propor alguma coisa aqui nos meus projetos que não vai estar adequado com os procedimentos, ou que vai ser mais difícil de adequar porque os procedimentos vão contra alguma coisa ali, ou que não estão estruturados para receber alguma etapa XYZ, enfim. Se eu não tenho consciência desses procedimentos, fica mais difícil de eu conseguir propor soluções que estejam de acordo com isso. Então, também é um ponto aí negativo, né, desse consultor. É uma coisa que prejudica o trabalho do consultor. Além disso, é um profissional que não tem uma visão de cultura. Ele está chegando agora. Por mais que ele, o CEO, explique ou tudo mais, mas ele não está vivendo ali dentro no dia a dia para saber. Então, também fica prejudicada essa visão de fazer realmente projetos ou, enfim, propostas de soluções que estejam adequados com a cultura. Os benefícios do RH interno. Os benefícios principais é que ele atua como um link ali entre os colaboradores e a diretoria. Então, ele está ali no dia a dia, fazendo essa ponte, o que significa que ele está bem integrado com a forma que a liderança atua, com a forma que os colaboradores atuam. Então, se ele tem essa integração, ele está ali com mais conhecimento, inclusive, dessa relação. Como é que acontece essa relação entre líderes e colaboradores, entre diretoria e colaboradores? O que a diretoria pensa sobre uma determinada questão relacionada à gestão das pessoas ou não? Então, de novo, é um super benefício, né? Outro benefício é que possui sim maior acesso às pessoas, maior acesso aos grupos, maior acesso aos colaboradores, porque é alguém que está ali todos os dias ali dentro com essas pessoas, convive com essas pessoas. Então tem uma maior liberdade, um maior acesso, uma maior facilidade
de sensibilizar ou de entrar em contato com essas pessoas, tá? Porque elas conhecem. Qual que é o ponto negativo? Primeiro, essa questão do olhar muito de dentro. Quando você está muito tempo dentro de uma empresa, atuando ali dentro do mesmo jeito, você tende a deixar de ver algumas coisas. Por conta dos vícios mesmo, dos vícios de olhares, né? A gente deixa talvez de enxergar alguns problemas ou de enxergar algumas soluções porque a gente está muito imersa ali no que está acontecendo. A gente tende a ficar menos imparcial, porque a gente já tende a ter opiniões fortes sobre algumas coisas que acontecem ali dentro, que vão sendo construídas ao longo do tempo. E também a gente possui uma menor liberdade de dizer e fazer as coisas quando é uma coisa muito delicada, né? Por nós termos esse vínculo empregatício. Eu falo nós, mas eu nem sou RH interno, né? Com esse grupo, os RHs internos terem esse vínculo empregatício, talvez torne esse processo de dizer opiniões, fazer sugestões com toda a sinceridade do mundo ali em determinado momento um pouco mais difícil. Dito isso, então, deu para perceber que se os dois estão atuando nos seus benefícios máximos, eles se complementam. Se eu uso os benefícios de ter um RH externo e uso os benefícios de ter um RH interno, e eles estão atuando na sua capacidade máxima e estratégica das suas particularidades positivas, isso se completa. Se aqui eu tenho uma dificuldade de dizer coisas e aqui eu tenho uma facilidade de dizer coisas, a gente se completa. Se aqui eu tenho uma facilidade em acessar grupos e pessoas e aqui uma dificuldade em acessar grupos e pessoas, a gente se completa. Se aqui eu tenho um maior acesso a culturas e procedimentos e aqui um menor acesso a culturas e procedimentos, a gente se completa. Então você percebe que se os dois estão de fato atuando na sua capacidade mais estratégica, os dois estão ganhando nas suas atuações, nos seus papéis. Então, o que eu quero deixar claro aqui para você hoje é que independente de qual área, né, de qual momento você está inserido, de qual cenário você está inserido, você tem que trabalhar primeiro em você se tornar esse profissional completo, para que o outro ele não venha para preencher gaps que você está deixando, mas sim para complementar com também as estratégias que o outro tem. De uma maneira geral, como é que eu decido como empresa que está na hora de eu contratar uma consultoria ou não? Eu tenho que primeiro, como RH interno, então a decisão de contratar uma consultoria é da empresa. Eu, como RH interno, eu tenho acesso à empresa e eu tenho esse movimento de fazer parte do corpo que está contratando. A principal preocupação sua como RH interno deve ser, primeiro, se preocupar com você, em se capacitar, em se atualizar e em fazer o máximo que você pode fazer para se tornar um profissional completo, estratégico, apresentar projetos de melhorias para a empresa, deixar tudo redondo. Qual que é o principal momento de contratar uma consultoria se precisar? É nesses momentos que eu preciso ter um olhar de fora, que eu preciso de um olhar imparcial, que eu preciso de alguém para dar talvez uma opinião em cima de alguma questão que a gente não está conseguindo resolver, em cima de um projeto específico que a gente quer implantar e que o RH interno não tem naquele momento tempo para isso porque está envolvido em um outro projeto, isso pode acontecer. Então demandas, né, organização de demandas também pode ser que tenha necessidade de ter um auxílio de outra pessoa. Então esse é o momento. Se eu estou trazendo o RH num momento em que eu ainda não estou completo, se eu estou trazendo uma consultoria num momento que eu ainda não estou completo, eu vou estar fazendo um desserviço para minha carreira. Por quê? Porque essa pessoa que está vindo, ela está vindo para preencher uma lacuna que você está deixando, para fazer um trabalho que você devia estar fazendo, igual estava acontecendo lá com aquela minha aluna. Quem estava ganhando os louros das contratações? Quem que ganhava ali, na visão do CEO, o mérito daquela contratação ter sido certa? A consultoria, não era a pessoa ali que tinha feito o processo, porque passou pelo crivo da consultoria. Sendo que
Era um processo que ela já deveria estar fazendo ali desde o início, de forma que a empresa estivesse confiando naquilo que ela estava fazendo. E muitas das vezes falta só posicionamento mesmo. Às vezes eu estou fazendo tudo certinho, mas eu não consigo mostrar para a empresa que eu estou fazendo tudo certinho. Então também falta posicionamento nesse sentido. E o posicionamento, ele vem de segurança. E a segurança vem de você de fato sentir que você está contribuindo. De você primeiro confiar no que você está fazendo. E não é confiar de falar, eu confio que eu sou boa. Não, é ter certeza que você está executando o melhor que você poderia estar executando. A melhor metodologia, a melhor forma, as melhores ferramentas, as melhores ferramentas de análise, enfim, você ter certeza que você está utilizando as melhores práticas do mercado. Então, primeiro é a preocupação que você tem que ter. Agora, se você é um RH externo, do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito. Qual que é o momento que você sabe que você tem que começar a divulgar os seus serviços? Quando você se sente seguro, que de fato, quando você for contratado para agregar ali, você realmente vai agregar sendo inteiro, usando as melhores práticas do mercado também. E aí, quando você tiver esse contato com o RH interno, você tem esse momento de criar uma parceria. E digo mais, se você ainda tem um cliente que não tem RH interno, você vai ter que dar tudo de melhor nos benefícios de um consultor externo, ou seja, tudo que é de bom de um consultor externo, você vai ter que estar assim, afiado com as melhores práticas do mercado e ainda vai ter que preencher essas lacunas que o RH interno, que não existe, deixou, como por exemplo, você vai ter que entender muito mais sobre a empresa, ir atrás de entender muito mais sobre aquela cultura, ter certeza que você vai ter um tempo hábil para ter acesso a essas pessoas se você precisar, usar técnicas para isso, e para isso você precisa estar preparado. Quando eu digo preparado, você precisa ter também se especializado, ido atrás de um conhecimento que te traga segurança. E segurança, de novo, segurança que você está de fato utilizando as melhores práticas do mercado. Aí sim, você tem uma relação aqui de parceria, de um ajudando o outro, de um utilizando o serviço do outro em momentos de necessidade real, de complementação real. E em momentos onde o RH interno não tem uma consultoria externa, ele ter certeza que ele está completando ali, que ele não está deixando gaps. E quando o RH externo tiver um cliente que não tem RH interno, ele ter certeza que ele está também deixando zero gaps, completando absolutamente tudo que precisava estar sendo feito. E para isso, você precisa, primeiro, dessa consciência de ir atrás de si, tornar esse profissional. Certo? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada. Tchau, gente.